E aí, galerinha, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Pois é, galera. Terceiro vídeo do canal, né? Acho que esse é um tema que era o primeiro tema que eu queria fazer no canal, só que é um tema que dá mais trabalho pra pesquisar, porque é um personagem que eu sei muita coisa, mas muita coisa eu não soube. Eu tive que pesquisar pra trazer aqui pro vídeo pra vocês. Que muita gente sabe, tem muita gente que não sabe nem o básico desse personagem. Esse personagem pra muita gente não é importante. E pra mim ele é muito importante, ele é o meu personagem preferido da DC. Ele é o meu personagem preferido da DC. Então, que é o vídeo, como vocês podem ver no título, é a história do Robin, é o legado que ele deixou pra gente. E ainda deixa, né? Até hoje tem histórias aí muito boas. Enfim, antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra vocês deixarem um like, se inscrever no canal quem não é inscrito e compartilhar o vídeo pra ter o maior alcance de pessoas possíveis, né? Tô gostando muito de fazer esses vídeos pra vocês. Dá trabalho, mas vale a pena. Enfim. Pois é, vamos começar aqui a história. Bom, a gente tem 4 Robins na história dos HQs. Os 4 mais importantes. A gente tem 2 de spin-offs que são de outras histórias. Não que eles não sejam importantes, ou elas no caso, mas os principais que introduziram o Robin, né, são esses 4 que até hoje continuam na história. O primeiro garoto prodígio é o Dick Grayson, né? Detetive Dick Grayson, futuramente, né? Mas ele fazia parte dos Graysons Voadores, que era tipo um grupo de circo, fazia malabarismo. Inclusive ele é o Robin mais acrobata dos 4, né? É o que mais tem manejo com essas acrobacias e ajuda o Batman muito bem. No episódio, como é que o Batman conhece ele? O Dick era de uma família de acrobatas de circo. E essa família, o dono desse circo que eles trabalhavam, devia um mafioso chamado Tony Zuko. E aí teve uma sabotagem lá e morreu o pai e a mãe do Dick. E o Batman estava nessa apresentação, né? O Bruce Wayne estava nessa apresentação, viu que o garoto ficou sozinho e aí ficou sem nada no mundo, né? Os pais morreram. E aí ele decidiu adotar. E aí com isso, né, que ele adotou, ele aí descobriu tudo, aí ele ensinou, né? E aí ensinou o Dick tudo que ele sabia, revelou a identidade dele, claro. O Dick era um garoto muito assim, introvertido, porque ele perdeu os pais muito cedo, então ele deu um pouco de trabalho, mas depois ele se adaptou. Mas mesmo assim ele não queria ser uma sombra do Batman. Ele foi por muito tempo o garoto prodígio, só que aí ele foi para os Titãs, passou um tempo como líder dos Titãs, os Jovens Titãs. Foi ele que fundou os Jovens Titãs e tudo que vocês já conhecem, né? Conta no desenho, conta na série e esses lugares. Esses meios que vocês podem estar interagindo para saber mais a fundo, né? Porque eu não posso prolongar, porque aí vai ficar um vídeo muito extenso. Enfim. E aí meio que depois que ele sai dos Titãs, ele já tá um cara mais velho, maduro, aí ele já pega um manto de asa noturna, né? Que também é um dos meus personagens preferidos. Ele combate o crime de outras cidades, mesmo ele estando em Gotham, tem HQs dele combatendo o crime em Nova York, em Detroit. Então, tipo, ele combate crimes de outras cidades, ele luta contra o Exterminador, Duas Caras, enfim. E aí ele se torna, e logo depois, eventualmente, com os eventos que aconteceram, né, lá no HQ, que tem Cortes da Coruja, essas coisas, que o Batman é dado como morto, aí o Dick assume o manto de Batman. Ele se torna o Batman, mas o Batman não morreu, né? O Bruce não morreu.
mas ele é dado como morto e a cidade precisa de um novo Batman, né? Para ficar aquela áurea na cidade, o símbolo que o Batman representa para Gotham. E aí o Dick passa a assumir o manto. E essa basicamente é a história do Dick Grayson, né? E ele é o Robin, foi um símbolo que ele... O Robin, ele foi a primeira dupla, primeiro de um super-herói. Então isso abriu o caminho para muita coisa, né? A própria família Batman é inspiração para muitos grupos de heróis, né? Enfim. E aí logo depois que o Dick, ele, né, quando ele passa o Asa Noturna, aí aparece o Jason Todd. O Jason Todd é um jovem muito assim, rebelde, que inclusive ele é achado pelo Batman roubando os pneus do Batmóvel. Aí o Batman pega ele, adota, né? A mãe dele morre, né, por overdose de droga. E o pai dele tem complicações, aí vai preso porque trabalhava por Duas Caras, aí o Batman... Só que ele é um Robin, em termos de habilidade, ele é o mais, pra mim, né, e pra muitas pessoas, ele é o mais habilidoso de todos. Em termos de luta, de combate, ele é o mais habilidoso de longe, assim, eu acho. E é o meu preferido. Só que ele é muito problemático. No tempo que ele foi lançado, os fãs pediam pra matar ele, porque ele não seguia as ordens do Batman, ele não procurava nada, ele sempre seguia o instinto dele, ele nunca escutava o Batman. Até que uma bela missão, que ele e o Batman, isso é adaptado nos quadrinhos diferentes da animação. Na animação, que ficou mais clássica assim, então, que é Batman contra o Capuz Vermelho, né? É uma animação para quem quiser assistir. Tá disponível aí no torrentzão da vida. Eu acho que na Apple TV tem também, quem quiser assistir. Enfim, o que é que conta? Eles vão numa missão, porque o Batman já via que ele matava, né? Isso não faz parte do código de ética do Batman. O Jason Todd, ele era muito assim, rebelde, ele matou vários criminosos, chegou a quase matar o Duas Caras por conta do negócio do pai dele. Eu não julgo, eu acho que o código do Batman tem essa pequena falha, porque muitos vilões ali cometem coisas piores por ele deixar passar. Isso é motivo de revolta pro Jason. E aí ele fala que não quer mais o Jason como Robin. O Jason escuta e vai sozinho pra uma missão. E aí o Batman vai, segue o Jason e tal. A missão na Eslováquia, se eu não me engano. Enfim. Aí a missão na Eslováquia eles vão. E aí o Batman pede pra ele esperar, porque o Coringa tá num galpão e o Batman vai resolver outro problema. E aí ele vai sozinho. E aí ele é capturado pelo Coringa, ele era inexperiente, claro. E aí o Coringa mata ele com o pé de cabra, quebra a costela, deixa ele sangrando até, ainda deixa o barril lá, ele tá amarrado. Então como ele já tá muito debilitado, ele explode, o Batman tenta chegar, mas aí explode, aí ele pega ele no braço, tem aquela cena icônica que a gente vai botar aqui também no vídeo. E aí o Batman se culpa e passa um tempo fora de combate. Depois ele volta e aparece o Capuz Vermelho, né? Que aí ninguém sabe a identidade. Aí depois que o Batman percebe que ele sabe todas as coisas que o Batman faz, ele luta contra o Batman, ele dá uma verdadeira pisa no Batman, enfim. E aí ele revela que é o Jason Todd, porque aí o que é que acontece? O corpo dele foi pego pelo Ra's al Ghul, que é o mestre do Batman, que ensinou tudo pra ele, e foi jogado no poço de Lázaro, ele foi ressuscitado, né? E aí ele volta com mais rebelde ainda, querendo matar todo mundo, inclusive o Coringa. E aí ele vira o Capuz Vermelho, pega a identidade própria, vira um vigilante que mata sem piedade, né? Então basicamente esse é o Jason Todd. E aí ele fica afastado do Batman, o Batman não quer saber. E aí tem várias adaptações. No jogo Batman Arkham Knight, ele é o Cavaleiro de Arkham, que o Batman vai, descobre. Então tem várias adaptações pro Jason Todd,
que é meu Robin preferido. E eu acho que, tipo, ele é foda, eu acho que... Só que muita gente não gosta, né? Isso é questão de gosto, ele é muito chato, ele é muito rebelde, ele só faz o que ele pensa. Muitas das vezes, né? E às vezes as coisas que ele pensa está certo, mas o povo, sabe, repreende e tal. Então, voltando a falar aqui dos Robins, a gente acabou de falar do Jason Todd, aí depois resumindo, ele fica a mercê, ele trabalha por conta própria. O Batman tenta impedir algumas vezes, mas isso não adianta. Continua o serviço dele do jeito que ele acha melhor, né? Enfim, eu acho que eu acho que a maneira dele lidar com criminosos, a gente sabe que tem criminosos que realmente não tem jeito, eu acho certo. Algumas coisas dele eu acho pai, mas ele continua sendo meu Robin preferido. E depois de um tempo, o Batman fica sem recrutar nenhum Robin. É só que aí aparece Tim Drake, né? O nosso terceiro Robin, que é o queridinho por muita gente, né? Porque ele é o mais inteligente, ele tinha um sonho de ser o maior detetive do mundo, e ele consegue. Inclusive o Batman, tem um HQ que o Batman admite que o Tim Drake se tornou mais inteligente que ele, em questão de analisar uma cena, de ver o que está acontecendo. E ele é um cara que, tipo, ele estudou o Batman e o Dick Grayson, né? Desde a morte lá dos pais do Dick, ele ficou analisando, e ele descobriu a identidade do Batman e do Dick Grayson, que é o Asa Noturna, e no tempo era Robin. E aí meio que o que é que acontece? O Batman, o pai dele morre, o Batman adota ele, aí ele já sabia, né? Ele só confirma, mas ele já sabia quem era o Batman, quem era o Asa Noturna. O Jason já tinha morrido, trabalhava por conta própria. E aí o Batman treina ele, apesar dele não ter grandes habilidades corporais de combate, ele é um grande detetive. Então ele ajuda o Batman muitas vezes com isso e até soluciona vários crimes. Só que aí depois de um tempo ele se torna foda e tal. Ele até participa de um tempo dos Titãs, quando o Dick sai e ele fica no lugar do Dick Grayson. E aí ele volta e tal. E aí o que é que acontece? Né? Já pegando o gancho pro próximo Robin, né? Ele tem um embate com o Damian, né? Que é o filho do Batman, que o manto do Robin foi passado pro Damian, e ele fica furioso, que eles batalham e o Tim Drake perde pro Damian, né? E aí acontece que, tipo, o Tim, não, eu não quero mais ser Robin, ele vira, tem a própria identidade, que é o Robin vermelho, né? E tem umas histórias saindo agora que é o Tim Drake como Robin absoluto, né? Trabalhando desvendando várias coisas, já mais velho, então tipo, é muito boa. Eu esqueci o nome, mas eu vou deixar na descrição também, pra quem quiser. Enfim, aí ele vira o Robin vermelho, que aí que introduz o Damian, né? Damian Wayne Al Ghul, que é filho do Bruce Wayne com a Talia Al Ghul, né? Ele é neto do Ra's Al Ghul, o mentor do Batman, e treinado na Liga das Sombras, né? Ele, pra mim, na minha opinião, é o Robin mais chato, muito mimado, sempre confrontando o Batman, porque ele foi criado, a maior parte do tempo, com o avô dele, que treinou ele pra matar na Liga das Sombras, coisas que o Batman não concordava, por isso que ele saiu da Liga das Sombras. E aí ele chega pra morar com o Batman, com o pai dele, né? E ele não pode matar, ele já chia e tal. Só que ele é muito, muito mais teimoso do que o Jason, né? O Jason tinha seus incentivos, ele tinha razões. O Damian não, ele só age por impulso e ele não quer nem saber. Mas aí tem um HQ que é Batman, pai e filho, né? Que eles conseguem manter isso, mas aí depois... E existem várias histórias. O Damian no jogo Injustice, ele mata o Dick Grayson e vira Asa Noturna, né? Então ele faz muita coisa errada.
E aí ele, inclusive ele luta com o Dick depois pra ver que ele queria se tornar o Batman. Quando o Batman foi dado como morto, ele queria tomar o lugar do pai dele. Só que aí o Dick ganha dele e o Dick vira o Batman. Porém ele ganha do Tim Drake e consegue o manto de Robin. E o Tim Drake vai trabalhar por ele próprio, né? Enfim. E o Damian, ele é... Inclusive tem uma animação, a animação que eu vou recomendar é O Filho do Batman, né? É muito boa essa animação que conta, tipo, quando o Damian meio que entra lá na Batcaverna e tal, só que ele é muito assim, complicado de se conviver. E o Batman não é uma das melhores pessoas para criar um filho, né? Enfim, o Dick se revolta contra ele, o Jason, quando o Dick já vira Asa Noturna, justamente para tentar se livrar mais da sombra do Batman. E ele vai para os Titãs também para se livrar. Na série fala muito bem disso. Que o Batman limitava muito. Ele se negava a enxergar a capacidade. E aí tudo isso acontece, né? O Batman nunca teve um relacionamento. O melhor relacionamento do Batman com os Robins foi com o Tim Drake. Que é o que mais aparece em animação, na animação do Batman. Na maioria, ele aparece no Super Choque. Em vários episódios. Ele é o queridinho, né? Inclusive tem uma animação também que é o Retorno do Coringa, que é Batman do Futuro, que o Tim Drake é o Coringa, né? Ele é sendo... Coringa transforma ele fica louco, aí ele vira Coringa. E aí o Batman do Futuro, que é o Terry, consegue deter, né? Mas esses são os... Aí o Damian inclusive morre, porque ele... o avô dele fez vários clones, o avô e a mãe, né? Fez vários clones dele. Só que os clones desenvolveram muito mais rápido. E aí tem uma batalha que vai ele e o pai dele, e ele morre pra um clone dele, né? Na batalha. Também na HQ Pai e Filho. E aí acontece isso, mas depois quadrinho ninguém morre, né? Volta. E aí várias histórias, tem a história dele como Asa Noturna. Ele foi o último Robin, assim, né? E aí tem outras versões, né? A menção que eu vou fazer é a Ryan Kelly, que ela é uma menina que o Batman salva na animação do Cavaleiro das Trevas, que pra mim é a melhor animação do Batman, tanto a parte 1 quanto a parte 2. O Batman salva ela e ela, como nesse universo do Cavaleiro das Trevas, o Batman tinha parado de trabalhar por conta da morte do Jason Todd, ele ficou muito culpado. E essa menina, quando o Batman salva ela tem um sonho de ser o Robin, ela faz o próprio uniforme. E aí o Batman acaba pegando ela. E aí ela vira Robin, ajuda ele. Inclusive contra os Ciclope lá, né? Que é os vilões do Cavaleiro das Trevas. Que é a gangue que eu esqueci o nome também. E aí ajuda ele contra o Coringa também. Contra o Superman na batalha lá. Então ela ajuda ele bastante, só que ela não é... Eventualmente ela vira a Moça Gato, né? Que é a substituta da Mulher Gato. Mas ela não é uma Robin assim, oficial, né? Da história, canônica, né? Ela aparece ali na história do Frank Miller, mas é só a história dele. Ela nunca foi botada pra frente nem nada. Enfim. Então e o que eu vou deixar pra vocês, né? Isso aí foi mais o legado do que o Robin é. Meu personagem preferido. Resolvi falar um pouco dele pra vocês. E aí o Robin, ele, mano, assim, eu acho que ele tem muito pouco destaque no cinema. Ele aparece no Batman Eternamente, né? Que é do Joel Schumacher, que é lá de 95, que é aquela desastre de filme de Batman, né? Que aí é o Chris O'Donnell, que aí ele é bom como Robin, mas o filme em si é muito ruim. E aí depois vem o Blake, que é o policial de Cavaleiro das Trevas Ressurge, que aí ele se intitula como Robin, aí começa a treinar na Batcaverna, só que não dão sequência. E aí pra mim o melhor Robin de live action é o dos Titãs. Tanto o Dick Grayson, quanto o Jason Todd. Que aí os atores também vou deixar na descrição, porque eu não lembro de cabeça agora. E agora na terceira temporada vai ser introduzido o Tim Drake. Eu gosto muito dessa série. E
é a minha série preferida da DC, né? Então, é muito boa a formação dos Titãs também, recomendo demais essa série. Enfim, e é violenta também, uma pegada que eu gosto. E é isso, essa é a história dos Robins. Queria mais destaque. Ele aparece em Batman vs Superman também, só uniforme, no Pesadelo do Batman, no Snyder Cut. E no mais é isso, isso foi mais o legado que o Robin deixou, que deixa, né? Sendo a primeira dupla de um super-herói. Ele é foda. E é mais pra mostrar um pouco do conhecimento meu que eu tenho por ele, né? Eu admiro o personagem, passando pra vocês. Então, no mais é isso, o vídeo acabou por hoje, né? E deixem aí o like, se inscrevam mais uma vez, tá ajudando muito. O vídeo que eu fiz agradecendo também rendeu bastante lá no meu Insta. Então, quem não me segue no Insta também segue meu Insta aí, vai estar aí no vídeo. E é isso, galera, mais um videozinho. Valeu, tamo junto.